Fala, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma edição do Radar dos Emprestados e novamente estou aqui com o meu querido amigo Vincenzo Dalicani. E aí, tudo Vincenzo, bem? como é que você tá? Tranquilaço, vamos atualizar mais uma vez a situação dos pupilos emprestados pelo Furacão. E olha, essa semana tem novidade legal, tá? Essa semana foi legal, hein, Foi cara? maneira demais, pô, tem bastante pauta pra gente conversar. Bom, vamos começar com o GOAT do Radar dos Emprestados, nosso querido Lucas Diório. Jogou nessa segunda-feira. E aí, Vincenzo, temos coisa boa para falar dele? Pegou o Palestino, né, no campeonato chileno, o Diório, que é titular da Universidade de Chile, e a gente já tem comentado que faz uma temporada muito positiva por lá, e trouxemos na semana passada que é um jogador que está em vias de ser comprado pela Universidade de Chile, inclusive por um valor menor que o Atlético pagou, mas seria algo positivo pro Atlético, porque não voltaria na próxima temporada, e ele cravou mais 2 lá na Universidade de Chile, tá? 2 gols e um corta-luz espetacular num pênalti marcado pra Laú. Quer ver os gols? A gente tem os gols pra colocar pra galera. Ó, primeiro gol, tá? A gente pode abrir a câmera pra mostrar pra galera também. Nesse momento, ele tá ali centralizado, tá? A bola pelo lado direito, e aí vai ter a batida do lateral, né? A gente vai ver essa batida de lateral acontecer. A bola chega no fundo, ele ataca no meio da área, vai receber essa bola e crava de perna esquerda para fazer o primeiro gol dele na partida, tá? É gol de centroavante, né? É gol de quem ataca a bola, é gol de quem consegue fazer isso, e talvez tenha faltado isso pro Furacão em alguns momentos nessa temporada, né? É interessante. Aqui o replay, tá? Lateral batido, ele lá dentro da grande área, faz um movimento de infiltração, consegue de perna esquerda colocar na rede, colocar para dentro e fazer o primeiro gol da Universidade de Chile contra o Palestino. Logo depois, tem o segundo gol do Lucas Diório, Léo, pra gente mostrar pra galera também. A jogada começa com o Palestino com a bola, tá? A Universidade de Chile vai roubar essa bola e aí é contra-ataque, é transição. O Diório rouba, ataca por dentro dos zagueiros, a bola de novo vem à direita, ele ataca bem a segunda trave e crava mais um pela Universidade de Chile, cara. Eu nunca vi o Diório fazer isso no Atlético, tá? Raras oportunidades a gente viu esse senso de oportunismo do Diório no time do Atlético, e também era um time do Atlético completamente disfuncional e que também não envolvia tanto o centroavante. E aí, pra fechar esses lances do Diório na partida contra o Palestino, tem um corta-luz espetacular para um pênalti marcado. Tem noção? Olha o que vai acontecer, cara. A bola vai estar com a Universidade de Chile. Ela vem aqui pelo lado direito do campo, tá? A bola vai ser tocada. E olha o corta-luz que ele vai dar. Ó, vai chegar no meio aqui. Olha o corta-luz que ele vai dar, cara. Se liga. Ó o passe. Corta-luz. Coloca o ponta direita na cara do gol. E aí o goleiro faz o pênalti. Ou seja, é espetacular, tá? Assim, vamos lá. Não dá pra falar que o Diório é um craque. Não dá pra gente chegar a falar Diório seria o melhor jogador do Atlético na Série B. Obviamente não. Isso não dá pra falar, Não mas tem dá como. pra falar que ele teria seus gols. Ajudaria. Eu vou falar pra você que sim, tá? E assim, não que isso tivesse sido fácil de prever, e acho que é muito engenheiro de obra pronta da nossa parte chegar aqui e falar o Diório teria uma temporada melhor do que o Allan Kardec tem. Porque quando o Allan Kardec é contratado, ele chega de um contexto de Série A de Campeonato Brasileiro, um contexto que, apesar das lesões, ele vinha fazendo determinado número de gols pela equipe do Atlético Mineiro, e ele não conseguiu ter físico para estar no campo, né? Pois é. E isso era esperado, mas não nesse nível tão baixo. E o Lucas Diório, pelo menos fisicamente, conseguiria jogar. É um jogador que tem conseguido ter uma sequência de jogos lá em Laú, lá em Santiago, no Chile. Então é um jogador que poderia ajudar o Atlético nessa temporada. Sim, agora eu vou chegar são aqui... jogos muito participativos, Exato. né? Por exemplo, nesse jogo contra o Palestino, ele faz gol, 2 gols, né? Dá essa pré-assistência pro pênalti, que acabaram perdendo, e também toma um cartão amarelo. Então, assim, é um jogador que ele participa muito do jogo, né? Na Laú, pelo menos, aí a boa participação em gol deles é bem grande, né, cara? Claro, e assim, ele é um cara que se movimenta muito. O Diório, apesar de ter 1,96, né? 1,96 que ele tem de altura, é um cara que não é que ele é um centroavante de referência. Ele é um jogador de movimentação. Sim. E os 2 gols que ele faz, que a gente mostrou aqui, são gols de um jogador que ataca a bola. São gols de um centroavante móvel e não de um centroavante de referência. Não é um cara paradão, que vai fazer um pivô, sustentar uma jogada, ganhar um monte de bola de cabeça. Apesar da altura, não é esse cara, né? E talvez para esse Atlético que gosta muito da transição, ele pudesse funcionar. Agora, eu não consigo falar que foi um erro emprestar o Diório.
Porque na época, no começo do ano, era um dos marcos do rebaixamento do clube. Era um jogador que pouco rendia a nível de campeonato paranaense, apesar de ter feito seus golzinhos, né? Fez 3 gols contra o Rio Branco, por exemplo. Mas assim, não tem como a gente chegar aqui e falar, pô, foi um erro emprestar o Diório, não deveria ter emprestado. Deveria. E o Diório não retornar ao Atlético é positivo. Cara, eu apesar da acredito boa que temporada dele, né? Se você chega para um torcedor no começo do ano e fala, você prefere ficar com o Diório ou emprestar ele? Eu acho que de 10, 9 emprestariam, sabe? E assim, as pessoas não vão admitir isso hoje, mas você pergunta no começo do ano, você prefere o Diório ou o Allan Kardec no seu ataque? Eu falaria Allan Kardec. Pois eu é, acho que cara. muita gente não vai admitir que falaria, mas acho que falaria também no começo da temporada. Né? Pois Então, chegou do difícil de Atlético avaliar. Mineiro, né? Exato. Seria muito difícil a gente esperar que seria tão ruim a passagem do Allan Kardec como foi, né, cara? Assim como o Juliano, né? Pois o Juliano tem uma temporada muito positiva no Santos na Série B do ano passado, não consegue ajudar também, não consegue agregar também. Então são decepções grandes nessa temporada, né? Outra decepção, Léo, é o caso do Ricardo, né? Nesse momento. Pois é, cara. O Ricardo que chegou a ser rebaixado para jogar a Taça FPF, mas tá voltando aí, né, Vincenzo? A nossa apuração aqui na Atlético dá conta de que o Elan Ricardo tende a ser reintegrado ao elenco profissional a partir de agora, né? E também tá fazendo um intensivão. Fazer esse aí intensivão físico para voltar a ter condições de jogar. E técnico também, né? Porque pra até trabalhar essas questões. como foi falado no vídeo da Tretes, o Furlan gravou essa semana, é um jogador que agrada tecnicamente o Atlético, Exatamente. né? Mas a questão física mesmo, a gente não consegue falar muito bem sobre essa questão do Elan É Ricardo. muito questionável, né, a contratação. Porque, assim, tecnicamente falando, ele é um jogador que agrada. E até na análise que a gente traz do Elan Ricardo aqui na Tretes no Arena, é um jogador que você vê que sabe bater na bola. Sim. Que sabe fazer uma virada de jogo. Que consegue quebrar uma linha. Que entende as lacunas, os intervalos, as janelas para se colocar em condição de receber esse passe, fazer a jogada progredir. Para construir como um 5 e para construir como um 8, né? Nas duas funções de criação no meio campo. De construção do meio campo. Agora, fisicamente, ele tá muito abaixo. E isso também é. Se com o Kardec talvez também, não né? fosse tão esperado no nível tão baixo, com o Elan era. E aí eu falo de decepção, mas na verdade não há decepção, porque o esperado era que ele não rendesse nessa Sim. temporada, né? Agora, é muito questionável que, beleza, você traz um jogador que tem que se adaptar ao seu cenário, né? Um jogador de fora, que foi formado na Colômbia, estava jogando na Turquia e vem para o Brasil, né? Uma adaptação difícil, que um jogador que tem 3 jogos no último ano pelo Beşiktaş na Turquia, uma adaptação difícil fisicamente falando, numa Série B que é muito duelo, é uma Série B de muita pancada, de um jogo muito físico. Tava claro que ele não ia conseguir jogar nessa temporada. Sim. O mais questionável não é trazer o Elan Ricardo. O mais questionável é trazer o Elan Ricardo com contrato até a metade da próxima. Pois é. Talvez teve gente que pode ter esperado uma coisa, né? Ele chegou aqui, Sim. fez alguns jogos contra o Corinthians na Copa do Brasil, né? Mas a gente viu que não... A questão física mesmo realmente difícil. pegou... É muito difícil essa questão. E também foi muito ruim a amostra dele na Taça FPF, né? Sim. São o primeiro jogos que ele tempo fa- até que ele Nossa. fez contra o Batel foi... Foi tranquilo, ok, eu também ok. acho. Mas o segundo tempo foi de um nível muito abaixo. Concordo. Muito abaixo. E assim, não digo nem desinteressado, e acho que a gente trouxe essa avaliação de um desinteresse do Sim. Elan na competição, e seria natural, né? Você chega para jogar num time profissional, brigando por vaga na Série A, e aí você vai jogar contra o Batel de Guarapuava Pois é. na competição estadual. É complicado. Mas eu não acho nem que foi desinteresse só. Eu acho que a questão física pega também. Pois é, Porque cara. ele mostra um alto nível de duelo, um alto nível de acerto técnico no primeiro tempo, e parece que ele cansa no segundo. E ele para de acertar as ações que ele estava acertando. Então também seria algo natural, né? Ali, essa queda de rendimento dele ao longo da partida. Mas foi uma amostra ruim. Pois Então é. ele ter que ser reintegrado diz 2 coisas, né? Uma é que ele mostra um potencial técnico que, se o lado físico colaborar, ele consegue jogar pelo Atlético, e essa Sim. é a avaliação da comissão. E outra é o tamanho desespero por volantes dessa comissão Pois técnica é, do cara. Atlético. Tanto que os utilizou melhores volantes o Zapelli de e o hoje... Dudu no último jogo. Exato. Os melhores que estão atuando na posição é Zapelli, Dudu e Patrick. E o Patrick. Tá ligado? Sim, são os caras que Então- mais têm sido utilizados. Seria uma boa... Pelo menos tentar, né, cara? Sim. Porque agora a situação a gente tem que tentar alguma coisa. Exatamente. Não tem muito o que fazer. Que está emprestado ao Atlético até metade da próxima temporada. Agora, Pois é. tem outros caras emprestados pelo Atlético Sim. que não tem jogado tanto, né, Léo? Pois é, cara. Essa semana tivemos a volta do Campeonato Brasileiro, né? E Cruzeiro jogou contra o Atlético Mineiro.
Matheus Gamarra não jogou novamente, isso não é novidade. O técnico Leonardo Jardim até usou 4 substituições, mas o Gamarra não foi uma delas. Também temos o Nosso Gonçalo Mastriani. Cara, complicado, né? complicado. Também não joga. Mais um jogo que Outro clássico. que o treinador gastou as 5 substituições e o Mastriani também não foi uma delas, na derrota por 3-1. 3-1? 3x1 ou 3x0, né? 3-1 ou 3-0 pro Flamengo. E o Mastriani também foi um dos que não foi escolhido para entrar. E também mais uma goleada de 3-0 aí. O nosso lateral Dudu Medicina, não retornou aos gramados ainda pelo Atlético Goianiense, né? Ele se lesionou contra o Goiás há 2 semanas e até agora não temos novidades sobre o lateral, cara. Quem diria, né? Pois é, cara. Pelas minhas contas, a 6ª lesão do Dudu nessa temporada. Pois é, cara. Essa, Cara, se olhar pro Atlético, pro nosso Atlético aqui, falta de aviso não foi, né? Então, é bem verdade. até o surpreendente foi ele chegar jogando no Atlético Goianiense, né? A gente esperava que não ia atuar, mas Pois é. E atuou, aí é um fez bons minutos, mais então. de 500 minutos pelo Atlético Goianiense, mas voltou a se lesionar aí, infelizmente, né? Vinha fazendo uma boa sequência de jogos, até tinha gols, assistências, mas ficou por isso. É importante, né? Ele pertence ao Atlético, tá? Sim. Ele tende a retornar ao Furacão no final da temporada, acabando o contrato de empréstimo dele ao Atlético Goianiense, né? Então são caras que também não têm jogado. Palácios nem também, nem Pois é. sinal de ter minutagem, né? Também tava Até no inscrito. último radar a gente falou que jogou, mas data FIFA é complicado, poucos jogos, né? Sim. Então, eu acho difícil ele voltar a jogar, tá? Ele ter minutagem considerável, Pois né? é, Não uma vai se tornar minutagem um titular considerável é nacional lá do difícil. Uruguai. Acredito que talvez no padrão Gonçalo Mastriani, que entra aí nos últimos... só depois dos 40 minutos, mas Vamos ver, né? torcer pra eles voltarem a jogar também, né, cara? Exatamente. E tem o Benítez, né? Pois que é. pode jogar. Pois é, a gente espera que ele jogue nesse fim de semana, né? O Olímpia entra a campo para jogar contra o Cerro Porteño e a gente espera que ele volte, né? Na última partida ele foi titular, então a gente espera que ele pelo menos entre no jogo, né? Exatamente. Domingaço. Aí, Pois é. Clássico Atletiba, se você não quiser acompanhar o Clássico e quiser acompanhar o emprestado do Furacão, tem Olímpia e Cerro. Bom confronto, tá? Confronto Bom grande do cara. Paraguai. Bom jogo, E o bom Romeu jogo. Benítez pode ser uma das carinhas desse confronto, desse clássico lá de Assunción, no Paraguai, né? Exatamente, cara. É isso? Cara, Esse é o radar? Esse foi o radar dessa semana, Muito cara. bem. Se você gostou, deixa o like, ajuda a gente a chegar nos 100 mil inscritos ainda nesse ano. Deixa seu comentário e É isso. até a próxima. Até a próxima. Semana que vem, talvez? Vamos ver? Pô, se o tomara, Benítez fizer tomara, um golzinho. tomara. Vamos ver, né? Estamos dependendo de Lucas Diório para criar a nossa pauta Pois do é, radar cara, aqui. tá difícil, complicado. cara, tá Mas difícil. ele tá entregando, né, cara? É, o nosso Gold tá intacto ainda. Nossa, o Gold é muito complicado. Tamo junto, gente. Aquele abraço. Muito obrigado, galera.